Para quem não conhece ainda a Gabriele, ela também é desenvolvedora iOS e ela é especialista em acessibilidade. Então, de bônus, eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho para vocês sobre acessibilidade, explicar um pouquinho mais de quem realmente entende desse assunto, tá? Então, se liga, me segue aqui, clica no sininho aí, ó, para receber notificação quando eu posto vídeo novo, porque eu vou postar material sobre modularização. No futuro, depois de modularização, também quero postar alguma coisa sobre acessibilidade. Vou, junto com a Gabriele, fazer uns videozinhos ali explicando o que a gente vai falar de teoria hoje, tá? Então, vamos falar sobre acessibilidade, dar uma geralzinha aqui, e depois eu vou fazer uns vídeos exemplos e vou colocar lá também. Beleza? Então, obrigado pela paciência e pela preferência aí. Vamos embora, vamos falar sobre o nosso assunto principal. No final, eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Vocês acham que está ruim para arrumar emprego? Uma surpresa no final para vocês, tá? Gabi. Olá, eu sou a Gabi, mais conhecida como filha do Moa, né? Bom, eu trabalho com desenvolvimento há 2 anos e eu já trabalhei com algumas coisinhas de acessibilidade. Para quem não sabe, na verdade, eu comecei com desenvolvimento trabalhando numa squad com acessibilidade, com bastante acessibilidade. Eu tive a sorte de entrar com o Maquiar não visual e ela me ensinou a testar a acessibilidade de uma forma muito ferrenha, digamos assim. Então, eu aprendi não só a desenvolver com acessibilidade, como a entender realmente o que uma pessoa, né, não visual, no caso dela, precisaria de uma acessibilidade. Então, eu acho que, assim, falando de desenvolvimento acessível, a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que a gente está falando de desenvolvimento acessível. Então, eu não sei se vocês já viram o último vídeo da Apple sobre acessibilidade, mas eu peço para vocês darem uma procurada, mas ele é fenomenal. Eu acho que ele descreve tudo o que eu penso sobre acessibilidade. Então, o porquê que a gente precisa, né, hoje em dia, nesse mundo tão tecnológico, de que a gente precise pensar nisso. Ah, mas, pô, é só alguma coisa para o desenvolvedor pensar mais, ou é só mais um problema para a gente resolver, é só um teste a mais que a gente precisa fazer. Cara, vamos pensar da seguinte forma. Quando, sei lá, aconteceu qualquer coisa, ou eu que uso óculos, por exemplo, e talvez a maioria de vocês também use, né? Quando a gente vai no oftalmologista e a gente usa aquele colírio, a gente fica por alguns instantes sem poder verificar né, e ler as coisas direito. Você já pensou se a sua vida fosse assim? Se você visse o mundo dessa forma sempre, você não ia conseguir utilizar seu celular e fazer as coisas que você acha simples, né? Então, quando você sofre um acidente, quando você fica sem poder mexer a mão, o braço, ou enfim, se machuca por algum motivo, você fica com uma impossibilidade motora por algum momento. Então, esse tipo de pessoa também merece ter a facilidade eletrônica que a gente tem no momento. Então, esse tipo de pessoa precisa que a gente, desenvolvedor, pense nela na hora de fazer as coisas, tá? Então, a acessibilidade, ela é também uma chavinha de pensamento, tá? Você olhar uma tela e você pensar, putz, essa letra tá tão pequenininha, será que alguém com problema visual vai conseguir ver isso? Ou, cara, esse jogo de cores está estranho, será que alguém vai conseguir ver isso? Vai conseguir identificar que aquilo ali está realmente escrito? Então, eu acho que isso também faz parte da gente como desenvolvedor, né? O Moa postou um vídeo essa semana sobre você ser coder ou você ser realmente um desenvolvedor. Então, isso faz parte da gente, desenvolvedor, de fato, de tentar entender isso e ver que isso é uma análise que a gente também pode fazer e falar: olha, pessoal, eu acho que isso aqui não vai ficar muito legal, eu acho que isso aqui uma pessoa vai ter dificuldade para ler. Então, faz parte da nossa vida. E aí existem algumas dicas e alguns processos de código realmente que a gente pode fazer para que a acessibilidade no VoiceOver consiga ler de fato aquilo ali. Mas eu acho que é mais a gente também entender isso e partir para um mundo pensando nessa situação. Legal.
Eu costumo dizer que eu fico, cara, arrepiado cada vez que eu vejo uma tester QA, por exemplo, que é o que a gente mais tem contato, né? De uma pessoa com essa deficiência normalmente visual, fazendo os testes, né? É uma coisa absurda. Eu do lado deles eu fico louco, porque eu não entendo absolutamente nada do que eles estão fazendo, e eles colocam aquele voiceover numa velocidade tão grande que não dá para entender o que a pessoa está falando. Mas eles entendem, inclusive conseguem achar o erro, achar bug, né? E eu já trabalhei com pessoas que ficavam chateados quando... Isso não só que é visual ou não visual, né? Fica chateado quando que acha um bug. Sou sincero em dizer que eu fico feliz quando que acha um bug, porque não é o cliente que vai achar o bug, né? Errar é humano. Eu sou especialista, mas vocês acham que eu não erro? Eu erro também, todo mundo erra. Então as QAs estão ali para isso. E uma QA não visual, quando ela acha um bug, não é porque ela está sendo chata ou porque é picuinha ou isso tá bom assim mesmo. Não, não é. Faz um teste, faz o seguinte, bota uma venda no olho, pega um aplicativo do seu banco, tá? E tenta entrar nele e navegar nele sem enxergar. Liga o VoiceOver e faz, para você ver se você consegue. E quando ela disser para você que tem um bug que está errado, faz isso. Bota uma venda no olho, liga o VoiceOver e tenta fazer na tela para ver se você vai conseguir. Mesmo você conhecendo a tela, porque você criou e é visual, você sabe o que tem ali. Fecha com uma venda o olho e tenta imaginar. Não vai conseguir. A gente não consegue. Então, assim, ó, é legal demais, 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 demais. Eu fiquei fã desse pessoal. Fiquei muito fã desse pessoal, tá? A gente tem alguns tipos de acessibilidade, né? A gente fala normalmente de acessibilidade, a gente fala o não visual, porque é o que a gente mais tinha contato na hora de fazer os aplicativos, né? Mas a gente tem vários tipos de acessibilidade, né? Tem motora, tem as pessoas que não conseguem ver cor, que daí tem contraste, tem pessoas que não são completamente cegas, mas ela tem parcialmente a visão, então a fonte tem que ser maior, então você tem acessibilidade de tamanho de fonte, de contraste que você pode colocar, tá? Então tem vários e vários e vários. Mas uma coisa legal que eu gosto muito, tá? De falar sempre, que eu não sabia, que para mim foi novidade, é que não é a esmo que se faz acessibilidade. Existe regra por trás disso tudo. Comenta aí, Gabi. Existe, tá? A gente precisa seguir um manual. São 2 manuais diferentes, na verdade, tá? A gente precisa seguir o manual da web e o manual do mobile. Então, antigamente, há 3, 4 anos atrás, só existia o manual de web, e aí a gente tinha que adaptar as coisas para mobile. E aí o pessoal de acessibilidade, né, conseguiu ter um manual de acessibilidade específico para mobile, tá? Então, quando o design, principalmente o design, que é a primeira pessoa responsável, né, a montar isso, ele precisa sim seguir o manual, tá? O Moa pode colocar depois o link aqui no comentário da live para vocês. Eu costumo chamar ele de Bíblia da Acessibilidade, mas a gente precisa sim seguir tudo que está descrito lá, e ele é inclusive internacional, então deveria ser igual para todos, tá? Então, o exemplo, eu acho que eu lembro de cabeça é que a fonte ela precisa ser maior que 14 quando bold e maior que 18 quando normal, tá? Então, o contraste, por exemplo, ele tem que bater 3.1. Então, algumas coisas assim a gente conseguia lembrar de cabeça, mas claro que a maioria que não, tá? Então, como que os focos, né? Então, o VoiceOver, quando a gente liga ele tem que seguir uma certa sequência de leitura, né? Então, ele sempre vai seguir da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você pode configurar ele para ler só título, só palavra, ele lê a tela inteira. Então, tudo isso é configurável dentro do VoiceOver. O usuário, eu aprendi com a minha QA não visual, o usuário de VoiceOver recorrente, né, profissional, como eu costumava chamar, ele só lê por título, e aí ele chega onde ele quer chegar na tela, e aí sim ele rota para a palavra, e aí começa a ler a tela quando ele quer, tá? Então, assim, se vocês verem, tem muitos e muitos e muitos exemplos, mas o exemplo mais recente que eu tive foi com essa própria QA não visual.
ela estava em um evento, ela foi filmar na rede social o cão-guia dela, e ela não sabia se ela estava filmando o rosto dela ou se ela estava filmando o cão-guia dela, porque em uma rede social, quando ela clicava, quando ela estava mostrando a câmera traseira, né? Então ela estava filmando, no caso, o cão-guia dela, e ela clicava para mudar de câmera, dizia para ela que trocar para a câmera traseira, e ela já estava na câmera traseira. E na outra rede social, falava ao contrário. Então, quando ela estava mostrando o rosto dela, e ela clicava em trocar, é que falava que ela tinha que trocar para a câmera traseira. Então, ela sem querer pegou um bug na rede social, mas ela não conseguia distinguir isso. Então, eu respondi para ela na rede social falando, não, ó, tá mostrando sim seu cão-guia, deveria, né, e quando você clicar, que deveria mostrar o seu rosto. Então, essas situações, por exemplo, ela estava sozinha e ela queria mostrar a câmera traseira, mas ela não conseguia distinguir isso, porque o VoiceOver não dizia para ela se estava VoiceOver, a câmera do VoiceOver não dizia nem se estava centralizada ou não a imagem. Então, assim, tudo isso para a gente é muito cotidiano, é muito simples, mas para eles é complicado e é uma coisa rotineira. Você queria só mostrar alguma coisa na sua rede social, né? Então, tudo isso sim a gente precisa pensar. Titulação de ícones, titulação de imagens. Ah, vou botar uma imagenzinha de florzinha aqui para deixar meu app mais bonito. Mas quando o meu VoiceOver vai ler, ele vai ler o nome da sua imagem. Se você colocou ícone.png, ele vai ler ícone.png. Então você tem que dizer que aquilo ali é um ícone de flor para embelezar, ou que aquilo ali é um ícone de uma calculadora. Então, tudo isso você tem que pensar na acessibilidade. Tudo isso para a gente é muito rotineiro, novamente. Muito rotineiro. É só um ícone. Não preciso pensar nele. Mas para quando o VoiceOver vai ler, ele tem que ler de uma forma correta para quem está não vendo aquilo ali, né? Lembrando também que o VoiceOver, ele faz a tradução para Braille, tá? Então, tudo isso também é traduzido na maquineta de Braille. Então, é importante também que você descreva bem certinho para que a pessoa que está passando a mão no papel do Braille consiga também entender isso. Legal, olha só. E ó, o bug da câmera, Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Simples assim. O cara fez para a câmera dianteira, Ctrl+C, Ctrl+V para a câmera traseira e não mudou o texto que o VoiceOver deveria ler. Olha só. E aí é um bug. E é simples. E aqui, atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Quem nunca fez um bug de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já fiz muito, eu perdi a conta já. Milhares pelo tempo que eu tenho. Inclusive, a gente pegou um bug dele hoje, disso, tá? Pois é, olha só. Faz parte. Bom, galera, isso aqui é só uma molhadinha, né, do que vem, do que tem de acessibilidade e afins. Nos vídeos que eu vou fazer com ela, eu vou mostrar bastante coisa. Inclusive, como configurar o VoiceOver, a velocidade do VoiceOver. O legal do VoiceOver, por exemplo, você tem uma tela muito grande. Pô, cada letrinha, cada frasezinha, ele lê para você. Mas uma coisa que a grande maioria não sabe, você pode configurar ele para ele ler só os títulos, não ficar lendo os detalhes dentro. E aí, quando chega no título que você quer, você consegue clicar e entrar dentro daquilo e fazer com que ele leia aquela parte. Então tem muita coisa mesmo. Que isso gera de bug, gente, é uma grandeza, tá? Porque ninguém configura isso certo, é a hora que vai mudar para a rotação de título da uma monteira de bug. Mas a gente pode mostrar para vocês isso bem certinho. É isso aí. E aí a gente manda ver. Eu vou colocar para vocês aqui, depois na descrição da nossa live, os dois links, tá? O link para o vídeo da Apple, que ela falou, tá? E o link do material, né, do sitezinho lá que fala sobre as regras de acessibilidades e afins, tá? Bom, basicamente é isso que a gente vai falar sobre acessibilidade. É só para dar um gostinho para vocês e vocês também não ficarem tão perdidos. Mas uma coisa é certa: aprenda a desenvolver acessivelmente. Por quê? Nós estamos vivendo uma era onde a inclusão social é pegado firme e forte. E isso tende a aumentar cada vez mais. Então, os aplicativos têm que ser. E quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, e você conhece acessibilidade, você criou aplicativos com acessibilidade, é mais 10 pontos que conta para você. Porque hoje é raro, é difícil
o profissional que conhece acessibilidade, que sabe desenvolver com acessibilidade. Então, é importante para você, tá? Outra coisa, galera, mudando um pouquinho de assunto agora. Estou me preparando para minha certificação Apple. Pois é, talvez você não saiba, mas existem 2 certificados Apple disponíveis, oficiais. E eu estou me preparando para minha certificação. E com certeza, depois de eu fazer a minha certificação, vai rolar um cursinho aqui do MOA para vocês fazerem a certificação de vocês também. Já pensou ter lá o selinho Apple, certificado Apple no currículo de vocês, no cartão de visita de vocês, no LinkedIn de vocês? Cara, eu quero muito, velho. Eu quero muito isso mesmo, porque eu sonhei com esse dia da Apple ter uma certificação e ela tem. Só que, cara, o caminho é difícil demais para chegar nessa certificação, difícil demais mesmo, tá? Mas eu já cheguei na porta dele, agora eu sei qual é o material que eu tenho que estudar, estou estudando e logo, logo vou fazer meu curso. Novidade 2 para vocês. Começo de agosto eu vou para os Estados Unidos, volto lá pelo dia 15, e eu tenho um costume, eu vou sempre na loja da Apple e eu compro uma caneca. Então, cada vez que eu vou para lá, eu compro uma caneca da Apple, porque cada vez que eu vou, as canecas são diferentes, nunca são as mesmas. Minha esposa já disse, se tu trouxer mais caneca, eu vou te jogar na cabeça. Mas eu vou trazer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma caneca e eu vou trazer uma garrafinha dessa aqui, ó. 2, porque da última vez tu roubou a minha. Ó, tá vendo aí o símbolozinho? Tudo bem que a preta não favorece, né? Mas vou trazer uma garrafinha dessa aqui. Vou fazer uma live, né? Para contar um pouquinho da experiência, como é que foi lá e tal. Trazer umas novidades para vocês. E vou sortear na live a caneca e a garrafa para quem estiver na live, tá? Essa é a novidade 2. A 3, e a prometida para vocês que eu ia contar no final. Tá difícil para arrumar emprego? Tá difícil. Não tá tão fácil como o final de 2021, 2022 até outubro, que se você soubesse fazer uma telinha, se você soubesse o básico, você era contratado. Claro que tá difícil. O que mudou? A régua. Por que mudou a régua? Porque agora nós temos um pouco menos de vagas, mas nós ainda temos muita vaga, tanto que eu recebo propostas no meu LinkedIn semanalmente, tá? E existe vaga sim, basta a gente se preparar para isso, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu não paro de estudar, eu estudo. Eu levanto todo dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, e estudo pelo menos até as 9, que é o horário que eu começo a trabalhar. Exceto quinta-feira, que agora tem o Café com Moa, não esquece. Então, numa dessas propostas aí, me interessou, e adivinha? O Moa está trocando de empresa, o Moa está saindo da NTT Data. Então, tem mercado? Tem. Falta o quê? Melhorar o teu currículo. Se está difícil de encontrar vaga, melhora o teu currículo. Galera, obrigado. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Gabi, obrigado e até a próxima. Tchau, galera.